Fala, meu jovem, já passou pela sua mente que talvez o Covid não seja viral? E que, na verdade, nós temos mais indícios de que não é do que de fato é? Pois é. Talvez você já esteja olhando para mim horrorizado. Meu Deus, como ele pode falar uma coisa dessa? Essa é uma perspectiva normal de uma pessoa que nunca foi educada. Se você nunca recebeu educação, você simplesmente não aceita que alguém utilize o real senso crítico. A capacidade de, juntar informações. 2, analisar as informações e encontrar as falhas. 3, fazer as perguntas corretas. Isso é o verdadeiro senso crítico. Antes de eu mostrar para vocês tudo isso que eu juntei aqui, que eu estou trazendo para que você veja que não dá para afirmar hoje que Covid é viral, eu queria fazer uma pequena reflexão. É que nós brasileiros não somos educados. Nunca fomos educados. Na verdade, não somos nós brasileiros, é o mundo todo. O mundo inteiro está assim. O sistema de educação está morto e enterrado. E foi substituído por 2 outros sistemas. Aí você, deve estar olhando para cá e pensando, eu que cursei uma universidade, claro que eu fui educado. Não, senhor. Na melhor das hipóteses, na universidade você foi ensinado. Ensinar, que é justamente a transmissão de técnicas e conhecimento. Ou seja, você recebeu o conhecimento necessário à execução da tarefa para a qual você foi preparado. Então, por exemplo, eu cursei uma faculdade de biologia e fui preparado para ser um professor de biologia. Então, eu recebi os conhecimentos e a técnica para transmitir a biologia para os meus alunos. Eu não fui educado, eu fui ensinado. A universidade forma servos, trabalhadores, transmite técnicas e conhecimento. Ela não educa. Ela não forma a mente do indivíduo. Ela não ensina o tal do senso crítico tão falado e nunca ensinado. Ou, na pior das hipóteses, você deve estar pensando, eu concluí o ensino médio e lá eu aprendi muita coisa. Pode até ter aprendido muita coisa, sim. Tem bons professores que de fato ensinam. Mas a escola apenas te escolariza. Ou seja, se você é um bom aluno, você foi muito bem manipulado e controlado. Afinal de contas, essa é a função da escola. Controlar o seu comportamento. Bons alunos são aqueles que fazem o que os professores mandaram fazer. E aí, nesse momento, a escola, enquanto ela está controlando o seu comportamento, ela vai adicionando alguns gatilhos mentais para que você pense como eles desejam e faça o que eles desejam. E um desses gatilhos mentais está sendo usado agora. Veja, o gatilho, a ciência disse. Então, toda vida que alguém quer provar alguma coisa, o cara chega lá e diz, a ciência falou, a ciência disse. O que ele nunca faz é provar, é trazer o artigo, é mostrar o estudo. É assim que a ciência diz, é assim que a ciência prova. Mas eles não fazem isso, é só a ciência disse. Eu nunca vi momentos da história onde a ciência foi tão utilizada e ao mesmo tempo, tão ignorada. Porque fazemos um lockdown, enquanto a ciência prova que ele não funciona. Usamos máscara, você mesmo aí, você está usando máscara. Você sabe dizer por que médicos usam máscara? Você não sabe. Um médico não sabe dizer por que ele usa máscara. Não sabe. As pesquisas de máscara para médicos já mostraram que o médico que faz uma cirurgia com máscara, o médico que faz uma cirurgia sem máscara, o resultado da infecção é a mesma. Deu para entender isso aí? A máscara é da teoria miasmática, ela é usada desde o século XIV, mas isso é outra história, não vamos entrar nela. Então, o que eu quero que você tenha em mente é que cuidado com o gatilho mental que foi colocado na sua mente quando você estava na escola. O gatilho mental do a ciência disse. Esse gatilho mental está sendo muito usado. E quando esse gatilho aperta na mente de um escolarizado, pronto. O que vier depois do gatilho, ele vai tratar como verdade sem nunca questionar. Então, vamos questionar essa perspectiva. Então, vamos lá. O que eu trago para vocês é o conhecimento, a pesquisa de como descobriram que o Covid é viral. Lembrando, Covid é a doença, ok? Corona é o vírus. Então, temos essa distinção aí. A doença existe. O vírus a gente não sabe. E eu vou mostrar para vocês que nós não sabemos. Olha para cá. Primeiro, para se fazer você precisa isolar o vírus para saber se ele é viral. Você precisa catar o vírus. Como é que você vai saber quando a doença é viral se você não conseguiu isolar o vírus? Como é que você vai saber quando a doença é bacteriana se você não conseguiu isolar a bactéria? Então, o primeiro passo é coleta o muco. Vai ali, pega alguma coisa onde eu sei que o vírus está lá, coleta um muco, coleta uma amostra, coleta sangue, coleta seja lá o que for o local onde o vírus se encontra. Então, coletei o muco, né? Depois que eu coletei o muco, eu vou para o passo 2, eu vou centrifugar. Por quê? Porque quando eu centrifugar é assim, ó, você pega o frasquinho onde o muco foi colocado, onde o sangue foi colocado, seja lá onde o vírus ou a bactéria está.
coloca aqui e ele gira. Quando ele gira, o que é que acontece? As partes mais pesadas, que é justamente onde está a célula, o vírus, a bactéria, ela desce, ela vai aqui para baixo. Isso aqui é o exemplo de um sangue centrifugado. Então as células, a parte mais pesada, ela vem aqui para baixo. Então se tiver vírus, se tiver bactéria, vai estar aqui, vai estar na parte mais densa. E a parte que seria a parte líquida do sangue, é o plasma, ela fica mais alta, a parte menos densa, certo? Então, consequentemente, menos massa. Então ela fica aqui em cima, tá bom? Então, você, daqui dessa parte, você seria capaz de extrair e isolar o vírus. Esse seria o próximo passo, isolá-lo. Gente, isso não foi feito. Isso simplesmente não foi feito. E é aqui que entra loucura. Eles pegaram esse aglomerado aqui. Aqui dentro vai ter célula, vai ter milhares de bactérias, milhares de vírus diferentes, certo? Pode ter protozoários se o cara estiver contaminado. Okay? Pode ter fungo, pode ter muita coisa. Você não sabe o que tem aí, por isso que tem que isolar. Você não sabe o que está ali dentro. Então o correto seria isolar. Eles não isolaram. Eles pegaram isso aqui e, olha que interessante, eles misturaram isso com células cancerígenas de pulmão. Foi isso mesmo que eles fizeram. Pegaram um treco ali cheio de pó e carinha que você não sabe nem o que é que tem dentro e misturaram com célula cancerígena de pulmão. Por que fizeram isso, eu não sei. Então depois eles pegaram essa célula cancerígena de pulmão junto com o centrifugado do muco, misturaram, fizeram uma gororoba só, colocaram na seringa e injetaram isso no pulmão de 2 macacos. Pegaram esse desmantelo e injetaram no pulmão de 2 macacos. Depois, um dos macacos acabou desenvolvendo pneumonia. Oxe, professor, não desenvolveu Covid? Não, meu João, desenvolveu Covid, não, desenvolveu pneumonia. Tá bom? E estava provado que a doença é viral. Pronto. Foi isso que provou que essa doença era causada por vírus. Não é que parece absurdo, é que é um absurdo. E é assim que todo mundo está falando que essa doença é viral. Sem ter tido sequer o vírus isolado no experimento que provava que ela era viral. Não importa se o vírus já foi isolado hoje. O que importa é que o experimento que deveria ter comprovado que a doença é viral não usou vírus isolado, não isolou vírus nenhum. Compreenda isso. Então, isso que eu trago para vocês agora são os postulados de Rivers. Se você quiser provar que uma doença é viral, isso daqui é o que você tem que fazer. Você tem que seguir os postulados de Rivers. Nós temos os postulados de Koch. Eu vi até um médico em uma entrevista falando dos postulados de Koch. Meu irmão, postulados de Koch é para provar que a doença é bacteriana. Para provar que a doença é viral é postulado de Rivers. E faz um teste. Vai no Google e digita aí postulados de Rivers. É interessante. Não vai aparecer nada em português. É incrível como o brasileiro não tem acesso a informação nenhuma. Você encontra em inglês ou você encontra em espanhol. Português não encontra. Incrível. Então esses são os 6 postulados de Rivers. Você tem que, o vírus ele tem que poder ser isolado numa dissecação do hospedeiro. Se o cara está contaminado, tem que ter o vírus lá. Certo? 2, o vírus tem que poder ser cultivado nas células do próprio hospedeiro. Você tem que poder coletar alguma célula daquele cara, fazer uma cultura e o vírus tem que infectar, senão não é. 3, o vírus ele tem que poder ser filtrado de um meio de bactérias. Lembra que eu falei lá, aquilo ali tem bactérias, aquilo ali tem tudo, tem que extrair o cara, o vírus dali. Tá bom? 4, o vírus isolado causará a doença ou algo similar quando inoculado em um hospedeiro. Aí você pode até dizer, professor, mas aqui, ó, quando injetou no macaco causou pneumonia, né, que é algo similar. Meu filho, vírus isolado, eles não usaram vírus isolado aqui. Eles usaram um negócio ainda mais com célula cancerígena. Paciência, né? 5. O vírus pode ser reisolado do animal experimentalmente infectado. Então você vai ali, ó, você pega, infecta o animal tem que desenvolver a doença ou alguma coisa parecida e depois você tem que conseguir tirar o vírus de novo. Porque se você infectou o cara, ele desenvolveu alguma doença e você não consegue extrair o vírus novamente, é porque não foi o vírus. Foi algum contaminante que estava lá. Certo? Então tem que ter isso aí. E o 6, uma resposta imune específica ao vírus tem que ser detectada. Se você injetou o vírus na criatura, a criatura se curou, e você não conseguiu detectar uma resposta imune ao vírus, então é porque não é do vírus. Certo? Aquele vírus foi simplesmente ignorado pelo corpo. Okay? Simplesmente porque ele não consegue causar nada, o corpo só deixou passar. E aqui vem outra coisa, eu estou falando aí em segunda onda, terceira onda, estão falando que a pessoa pode pegar a doença 2 vezes, 3 vezes. Se pode pegar 2 vezes, se pode pegar 3 vezes, não é viral nem bacteriana. Porque uma vez que você detecta uma resposta imune específica, pergunte a qualquer imunológico, pergunte a qualquer trabalhador da imunologia, qualquer profissional da área da imunologia, ele vai te dizer a melhor forma de desenvolver uma resposta imunológica permanente é pegando a doença. Se você pegar a doença, você está livre dela para sempre.
Okay? A única forma de você pegar uma doença 2 vezes é se tiver imunodebilitado com AIDS, por exemplo. Aí AIDS, paciência, porque ela desliga o sistema imunológico. O sistema imunológico desligado não vai funcionar. Mas se for uma pessoa saudável, não pega 2 vezes, tá bom? Se for viral, pelo menos não pega. Agora, se tiver outras causas, aí você pega 50 vezes. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o absurdo que nós estamos considerando real, simplesmente fazendo uso do gatilho mental do a ciência disse. Que ciência? Essa daqui? Porque isso aqui não prova que é viral, não. Isso aqui provaria. Certo? Só que isso aqui não foi feito, foi ignorado. E você pensa, professor, mas aí não tem esses testes que estão detectando o vírus. E aí que tá, pessoal? Eu já disse em outros vídeos aqui, o teste para esse vírus não detecta vírus. Essa é a coisa ridícula. Isso daqui é o manual do CDC, Center of Disease Control, ou Centro de Controle de Doenças, onde eles confessam aqui que quando eles fizeram o teste para pegar vírus, eles, olha aqui, no isolated virus quantified, eles nem tinham vírus, eles fizeram um teste sem vírus, ou melhor, eles construíram o teste sem usar o vírus, eles não tinham vírus para fazer o teste. E você pergunta, eles fizeram o teste com base em quê? Aí é que tá a coisa. O teste que eles usam é o RT-PCR. Esse teste não detecta vírus. O que ele detecta é RNA. Então, o que eles usaram para fazer o teste foi um RNA sintético construído em laboratório com base no acesso a um banco de genes. Então você tem aí uma doença supostamente viral, cujo teste para essa doença não foi construído usando o vírus, mas um DNA sintético produzido em laboratório. É por isso que o teste para a Covid, como eu já mostrei em vídeos anteriores, tem uma taxa, uma margem de erro de 60% a 80%. É uma margem de erro gigantesca. Se você faz um teste e deu lá positivo, aí você não está sentindo nada. Claro, teste com uma margem de erro de falso positivo de 60% a 80%, meu amigo. Não tem condições, né? Então esse é o mundo em que estamos vivendo hoje, tá bom? Onde o gatilho do provado pela... e outra coisa, antes que os idiotas úteis comecem a conversar besteira, eu não estou dizendo que a doença não é viral. O que eu estou dizendo é que hoje nós não temos como provar que de fato é. Ela pode ser viral? Pode, mas nós não temos uma prova para isso. E muito pelo contrário, vocês devem ter visto aí o estudo do lockdown realizado em Nova York. Eu até já usei esse estudo em outros vídeos que eu gravei sobre Covid. Onde eles mostraram que 84% das pessoas que se contaminaram estavam em isolamento completo. Eram pessoas aposentadas que nem trabalhavam mais e moravam em apartamentos. Não tinham contato com ninguém, estavam em isolamento completo. E apenas 2% das pessoas que pegavam ônibus desenvolveram a doença. Se ela é viral, não deveria ter sido o contrário? Então é isso. Não, antes que algum idiota útil vá dizer que eu estou dizendo que não é viral, não estou batendo martelo. Eu estou dizendo que, pelas evidências atuais, não dá para dizer que é. E outra coisa, eu já vi pessoas questionando isso aqui, dizendo, mas eles fizeram isso porque na época, isso aqui foi feito no finalzinho de 2019, na época não tinha vírus ainda, mas agora já tem um monte de vírus isolado pelo mundo afora, certo? Se já tem os vírus isolados, por que não refazem o teste para provar que é ele que causa, atravessando os postulados de Rivers? Por que não fazem? Se já tem tanto vírus, seria tão fácil fazer. Por que não faz? 2. Se já tem o vírus isolado, por que não refaz os testes virais utilizando o vírus e não um RNA produzido em laboratório? Por que não faz? Então vejam, isso é senso crítico. É, primeiro, ser capaz de juntar essa informação. 2, ser capaz de compreender e interpretar a informação. E uma vez compreendido e interpretado, fazer as perguntas corretas. A ciência começa pela pergunta correta. Você só pode chegar à resposta correta a partir da pergunta correta. Como dizia São Tomás de Aquino, pequenos erros no começo resultam em grandes erros no final. E nós estamos caminhando para erros terríveis. Olhe quantas pessoas já foram lançadas na miséria e quantos já estão morrendo de fome. E para finalizar, eu mostro aqui o mesmo erro cometido há quase 100 anos atrás. Dá uma olhada nisso. Isso aqui começa lá por volta de 1930, tá bom? Então, isso aqui foi o cara confessando a cachorrada depois que ele já estava próximo de se aposentar. Lê comigo. Isso aqui foi no caso daquela dieta coração. Eu até já usei isso em algum outro vídeo. Foi no caso da dieta coração, onde onde fizeram as pessoas acreditarem que gordura saturada e colesterol faz mal ao coração, quando na verdade não fazem. E aqui o cara confessando, né?
como escreveu George Mann no fim de sua carreira, em 1978, que já era final de carreira, já tinha mais de 50 anos dessa teoria aí rolando solta, ou 40 anos, coisa assim. Uma máfia do coração havia defendido o dogma, não era ciência, era dogma, e abocanhado todas as verbas de pesquisa. Durante toda uma geração, a pesquisa sobre cardiopatias tem sido muito mais política do que científica. Gente, imagina isso no futuro. Vai ser a mesma coisa, nós vamos ver se repetir. Eu até tirei a liberdade de reescrever. Vamos lá, como escreveu algum safado arrependido das mentiras que contou. No fim de sua carreira, em 2078, uma máfia do Covid havia defendido o dogma, não a ciência, o dogma, e abocanhado todas as verbas de pesquisa. Já viu a quantidade de dinheiro que isso está movendo pelo mundo? Durante toda uma geração, a pesquisa sobre Covid tem sido muito mais política do que científica. Então acorda pra vida, meu jovem, desliga essa TV, pare de ser enganado e, mais importante de tudo, estude. Valeu, até a próxima.